Sim, é importante a gente fazer um apanhado das investigações, porque desde a ocorrência do crime gerou muitas boatos, muitas notícias, e a sociedade ainda não sabe, não tem conhecimento, até porque o inquérito é sigiloso. E aí, com a prisão do Railton, a gente já pode falar de forma aberta, as investigações já não tem mais sigilo. E o que ocorreu foi o seguinte: o crime aconteceu no dia 11 de setembro, por volta de 1 da manhã, quando a irmã da vítima chegou em casa. No dia, ela saiu anteriormente para dormir na casa de um namorado, chegou pela manhã e já encontrou a Gabriela morta, despida em cima da cama. Isso foi numa segunda-feira. A superintendência, de imediato, pela manhã, tomou conhecimento através da delegacia de Pacajá, por meio da equipe comandada pela delegada Maíra, e a equipe fez o trabalho preliminar de isolamento do local do crime, solicitação das perícias de local e remoção, e a superintendência, nona superintendência, a nona RISP, a gente resolveu, em razão da repercussão do crime, né, uma adolescente assassinada, e naquele momento falavam que ela tinha sido estuprada, mas não tinha sido nada confirmado. A gente resolveu montar uma força-tarefa junto com a divisão de homicídios e o nosso núcleo de investigação aqui de Tucuruí e superintendência. Inclusive, eu pessoalmente acompanhei a equipe na cidade de Pacajá, e na quarta-feira nós deslocamos para lá, para Pacajá. Portanto, o crime aconteceu segunda, na quarta a equipe já estava em Pacajá realizando o trabalho de investigação, de levantamento, diligências investigativas. O que resultou dessas primeiras diligências? Nós conseguimos ouvir testemunhas, e as testemunhas que nós ouvimos relataram que uma pessoa havia sido estuprada, uma mulher havia sido estuprada, e haviam duas pessoas, dois suspeitos, falando na rua que seriam o autor desse estupro. A gente colheu essas testemunhas e conseguiu identificar esses dois indivíduos. Com base nesses indícios, representamos pela prisão temporária de 30 dias dos suspeitos. A prisão saiu e a gente cumpriu a prisão dia 14 de setembro. Foi isso, né, delegado? Dia 14 de setembro. Cumprimos a prisão temporária dia 14 de setembro e trouxemos os suspeitos para cá. Por quê? Porque, em razão da repercussão, a prisão temporária, além de subsidiar as investigações, de ser imprescindível para as investigações naquele momento, ela também teve por fim resguardar a vida dos dois suspeitos, porque a população toda de Pacajá já sabiam, já havia notícias, boatos e várias informações em redes sociais que eles eram autores do crime. Portanto, além dessa prisão ser necessária para as investigações, ela também teve essa finalidade de resguardar a vida dos dois. Trouxemos eles para cá, ouvimos, eles não confessaram o crime inicialmente, não confessaram. Eles confessaram que haviam estuprado uma mulher, mas não era a Gabriela. Não era ela. Essa foi a versão dada por eles naquele momento. E como de imediato, assim, 4, 5 dias, a polícia, em contato com a perícia, a gente conseguiu saber que realmente a vítima, do ponto de vista pericial, teria sido estuprada. Com base nisso, a gente, os dois presos inicialmente, eles autorizaram a coleta do sangue, material genético, para fazer a perícia de confrontação com o material colhido na vítima. Foi feita essa perícia genética, uma perícia demorada, mas saiu a perícia. Quando saiu o resultado da perícia, a perícia deu negativo para os dois. Portanto, sob o ponto de vista pericial, eles não teriam sido autores desse homicídio, desse estupro. De posse dessas informações, a Polícia Civil se manifestou pela necessidade da medida cautelar, porque era uma prisão temporária, provisória, já estava encerrando,
E aí a gente precisava fazer outras diligências para concluir esse inquérito policial. Porque se deixasse ambos presos, a gente teria que concluir o inquérito sem fechar as investigações por completo, sem fechar as linhas de investigação. E empreendemos mais diligências juntamente com os mesmos órgãos, superintendência, divisão de homicídio, nosso núcleo de inteligência. Foi quando a gente tomou conhecimento de que o celular da Gabriela estava na cidade de Senador José Porfírio. De posse dessa informação, assim que a gente ficou sabendo, a superintendência já designou a equipe da divisão de homicídio para a cidade, né? Coisa de um dia. A equipe foi para Senador José Porfírio tentar localizar esse telefone, porque surgiu a informação que ele estava lá. A gente foi para lá, a equipe foi para lá. Chegando lá, o que aconteceu, delegado? Agora só pode tomar parte aí. Chegando lá na cidade de Senador. Muito bem, assim que chegaram as informações para a gente a respeito que o celular da Gabriela estava com uma senhora que morava na cidade de Senador José Porfírio, a gente saiu daqui de Tucuruí e fomos até a cidade lá de Souzel. Chegando lá, nós conseguimos localizar essa mulher que estava na posse do celular. Nós explicamos para ela a situação, que o celular era produto de crime e que, infelizmente, ela teria comprado esse celular produto de crime. Levamos ela até a delegacia e lá ela explicou para a gente de quem ela teria comprado, que seria de um dono, de um proprietário de uma lojinha de celular. Lojinha que vende capinha, arruma celular, essas coisas, lá na cidade de Senador José Porfírio. Então, nós fomos até essa pessoa, esse vendedor de celular. Esse vendedor de celular, nós explicamos para ele, perguntamos de quem ele teria comprado aquele celular e vimos que isso aí já era uma prática corriqueira dele de comprar celular furtado, roubado, para fazer o desbloqueio e repassar para clientes. Chegamos lá, pedimos para ele identificar quem teria vendido aquele celular para ele. Ele mostrou para a gente o Pix que ele teria passado para essa pessoa, e essa pessoa seria o Railton, da cidade de Pacajá. Com essa informação, nós desconfiamos que o Railton poderia ser o autor do crime, mas nada confirmado ainda. Então nós começamos a empreender diligências a respeito de buscar mais informações sobre o Railton. Foi aí que nossa equipe descobriu que ele já respondia a um processo por estupro de vulnerável, o Railton. Foi então que nós resolvemos pedir a temporária dele, até por ele já ter esse histórico de crime contra a dignidade sexual. O juiz, o Ministério Público e o Judiciário da cidade de Pacajá prontamente deferiram essa prisão temporária. Foi quando, na sexta-feira, nós demos cumprimento a essa prisão. O Railton, no primeiro momento, se apresentou muito tranquilo, não apresentou nenhum tipo de nervosismo. Nós levamos ele até a delegacia quando começamos a indagá-lo, a fazer o interrogatório dele. No interrogatório, o Railton, nós percebemos que ele apresentou um nervosismo conforme a gente ia avançando nas perguntas. Foi quando nós chegamos a um certo nível de convicção que teria sido ele o autor do crime, do estupro e homicídio da Gabriela. E não teria pegado o celular com outra pessoa, enfim. O Railton, ele é um vendedor de geladinho lá da cidade de Pacajá, conhecido como Rei do Geladinho. Conforme nós avançamos no interrogatório dele, o Railton, ele tentou apontar o crime para outra pessoa. Ele falou que não teria sido ele, que teria sido uma pessoa de Tiago, uma pessoa que ele inventou lá na hora. Falou que era uma pessoa que estava passando na rua, que perguntou para ele, enfim. Ele tentou ainda se desvencilhar da história. Porém, quando nós o confrontamos com a prova que nós tínhamos já, que era o celular que ele tinha repassado para o vendedor, ele logo já quebrou essa linha dele. Ele se mostrou, em tese, arrependido, falou que ele já estava querendo ir para a delegacia confessar o crime, chorou, apresentou um descontrole emocional,
e confessou o crime, falou que teria sido ele, e ele narrou o crime muito perfeitamente, assim como a perícia de local de crime descreveu como teria ocorrido o crime, foi a forma da confissão dele. Ele teria estuprado, depois matado, ou matado e depois estuprado, doutor? O Railton, ele confessou o seguinte, ele confessou que estava passando na frente da casa da menina, da Gabriela, viu a irmã deixando ela sozinha em casa, e ele conta que começaram a vir uns pensamentos na cabeça dele para fazer a coisa errada. Ele decidiu, foi para casa, se trancou dentro de casa, a versão dele, se trancou dentro de casa, mas depois resolveu sair de casa para ir até a casa da menina. Ele conta que ele viu a menina por uma fresta da janela da frente, estava deitada. Após isso, ele foi pela janela lateral e forçou a janela até conseguir entrar. Conforme ele entrou, ele conseguiu agarrar a Gabriela. Ela já estava na porta da frente, a porta ainda estava fechada, ela não conseguiu sair, não conseguiu se desvencilhar da própria casa para fugir. O Railson, então, teria já agarrado-a pelo pescoço. Conforme ela gritou, ele tampou a boca dela e arrastou ela até o quarto, até a cama. E lá ele começou o ato de estupro dela. Após ele terminar o ato, terminar o estupro da Gabriela, ele teria fugido para casa. Aí ele pensou que ela teria visto o rosto dele e que na hora que ele saiu, ela ainda estava viva. Foi aí então que ele resolveu voltar na casa, ele pegou o celular dela, tentou desbloquear, não conseguiu, e ele percebeu ainda que ela estava viva. O Railton, ele não confessa que nesse segundo momento foi que matou ela, mas dada a linha de investigação, é possível concluir que ele voltou lá para matar ela, para ela não reconhecer ele como sendo o autor do estupro. Foi aí que ele levou o celular dela para casa, ficou com o celular aí durante todo esse 1 mês e meio, mais ou menos, depois resolveu vender o celular. Certo, então ele teria possivelmente assassinado ela durante o ato sexual. Então, quando ele terminou o ato, ela ainda estava viva. Ele confessou que viu ela gemendo ainda de dor, gritando, respirando fraco. Na segunda o retorno dele, que nós da Polícia Civil acreditamos que ele tenha finalmente matado ela. No caso foi por sufocamento, né? Isso. E, delegado, qual é o próximo passo agora? Ele já foi apresentado à justiça, já está de posse do sistema penal? Ele está com prisão temporária de 30 dias. A divisão de homicídios, que está conduzindo o inquérito, ele vai ainda fazer algumas diligências dentro desse período. A gente precisa fazer algumas perícias ainda para concluir as investigações. Após a conclusão das investigações, o inquérito será relatado e a Polícia Civil vai representar pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva, que é a prisão que não tem prazo. E ele vai ser encaminhado ao sistema penitenciário. Certo. Quanto aos outros 2 cidadãos que foram presos e teriam confessado um possível estupro, como não foi identificado a vítima, eles tiveram que ser liberados? Sim. Os outros 2, como eu falei inicialmente, eles foram presos porque surgiu indícios de que eles teriam estuprado uma mulher. Eles mesmos falaram, a gente ouviu 3 pessoas lá, 3 testemunhas, que relataram que ouviram da boca dele eles falando que tinham estuprado uma mulher à força, no mesmo dia, mesmo horário, e a Polícia Civil acreditou, naquele momento, que por esses indícios, que seria a Gabriela. E além disso, a testemunha de um hotel lá em Pacajá falou que um deles viu um deles oferecendo um celular no dia seguinte. Portanto, com base nesses indícios, né, estupro de uma pessoa no mesmo horário, e o celular da vítima sumiu, os suspeitos oferecendo o celular no dia seguinte, aí, com base nesses elementos, a gente apresentou pela prisão temporária dele. Mas as investigações ainda não foram concluídas em relação a esse fato. A gente vai seguir investigando, mas a Polícia Civil já descarta a possibilidade de ele estar envolvido no homicídio e estupro da Gabriela.